há muito tempo atrás, quando eu fiz uma animação contando sobre a Batalha das Toninhas, em que o exército brasileiro fuzilou um monte de golfinho à toa. Então, você pensa que o ser humano vai parar de ser besta alguma hora, mas, mano, e se eu te falar que já teve um país que declarou uma guerra oficial contra os emus? E a melhor parte, eles perderam. E, mano, você vai ficar impressionado como. Mas primeiro eu vou te explicar um pouquinho sobre os emus. Porque antes de você tentar derrotar seu inimigo, você tem que conhecer seu inimigo. Não é, exército? Fala nada não, que você nem venceu a depressão. Porra, aí magoou. Existem 4 espécies de pássaros grandes no mundo. Um deles, por exemplo, é o avestruz, que é famoso pra caramba. A segunda também é muito conhecida, como tua mãe, aquela galinha. Não esperava essa. Tá bom, vamos sair da 5ª série e voltar pro assunto. E o avestruz tem um primo muito feio chamado emu. E ele é alto pra caramba, que nem a tua... porta. E ele consegue correr até 50 km por hora. E ele vive na Austrália, que é o pior país pra você morar. Duvida? Eles têm o cachorro caramelo. A diferença é que ele te mata e o nome dele é Dingo. O que até é surpreendente, porque o emu, ele é muito de boa. Tem gente até tem ele como pet. Na Austrália é mais seguro você ter um pássaro de 1,80 a 60 quilos que pode te matar numa bicuda do que ter um cachorro caramelo. Emus são tipo mendigos, eles não têm casa. Eles ficam andando por aí, procurando comida e água e vivendo. Eles são bem de boa. E não só isso, uma curiosidade bem legal, eles comem pedra. E não porque eles são burros, mas eles comem pedra pra meio que fazer um liquidificador na barriga deles e triturar o que eles comem, tipo... legal, se eu como pedra eu morro. Tá, e agora que a gente conhece nosso inimigo, como é que começou essa treta? Bem, primeiramente, vocês já sabem que o emu, ele é nômade. Então ele saiu pro seu acasalamento fazer filhinhos. E enquanto isso, depois da Primeira Guerra Mundial, a Austrália estava voltando a se recompor e o governo começou a dar terras pros veteranos de guerra. Só que mesmo assim era complicado, porque depois de uma guerra tudo fica caro e difícil de fazer. O preço das sementes eram caros e eles começaram a destruir muita natureza para fazer as fazendas. Tudo ocorreu bem até que os emus voltaram. Ô Clebinho, olha só, aqui é a nossa Que lugar merda, hein? Não tendo comida, os emus começaram a invadir as fazendas pra comer as plantações. E eram tipo manadas, muitos emus. Caralho, mas que lugar top! Olha aqui! Ah, meus repolhos! Tá, que foi? Ah, se vira com isso, véi. Senhor Major! O que você quer? Todas as fazendas estão sendo atacadas por emus. A gente vai ficar sem comida. Então é guerra! E qual foi a estratégia do governo pra lidar com a situação? Chegar com metralhadoras e fuzilar os bichinhos. O problema é que naquela época as armas eram muito ruins e imprecisas. Bem, mas que eles estão fazendo? Sei lá, é coisa de humano, eu acho. Então toda vez que eles tentavam chegar perto deles, eles se afastavam. Senhor, não acho que tá funcionando, não. Com esse primeiro ataque deles contra os emus, eles gastaram muito dinheiro com balas, enquanto os emus perderam quase nenhum de seus companheiros. No dia seguinte, agora usando a cabeça, o governo tentou fazer uma estratégia mais tática. Analisaram os grupos de emus, criaram rotas e preparando emboscadas. Só que o emu é feio, mas não é burro. Mais uma vez, toda vez que eles tentavam chegar perto, os emus viam de muita longa distância e já se afastavam. Ô tio, a bala não chega até aqui não! Seus filhos da puta! Olha uma bala! E a perseguição foi tanta que os emus meio que evoluíram mentalmente. Eles acabavam escolhendo um líder pra ficar de olho enquanto eles se alimentavam. E quando ele via o pessoal chegando, ele avisava pro resto da manada e eles iam embora. E não foi só isso, a situação foi ficando cada vez mais caótica. Nesse desespero de entrar, comer e sair, os emus começaram a quebrar cerca, paredes, casas. Não, tá, casa é exagero. Mas eles queriam sobreviver e queriam comer. E por causa dessa quebra de proteção, mais bichos começaram a invadir as fazendas, coelhos, ratos e qualquer outro tipo de peste. Com os fazendeiros ficando cada vez mais putos do seu próprio governo não conseguir ajudar eles, e a população zombando do governo australiano por não conseguir derrotar os emus, a raiva e o despreparo começaram a piorar mais ainda. Senhor, estão zombando a gente do jornal, os países dos nossos lados estão zombando a gente. Senhor, a gente tá saindo da bala. Senhor, só deixa uma coisa, pelo amor de Deus, a gente vai acabar morrendo, não vai dar. Chega! Eu vou ter que usar toda a minha criatividade para resolver esta situação. Que é, senhor? Eles pegaram uma metralhadora, botaram em cima de um carro e resolveram correr atrás deles com o carro. É uma ideia genial, tá? Não é não. O problema é que o carro era aquele Jeep de exército, sabe? Não era rápido o suficiente pra conseguir perseguir um emu, que corre rápido pra caramba. E ele ainda tinha que suportar o peso das metralhadoras, munição e soldados. E ainda relembrando que os emus tinham o líder dele de vigia, e a maior parte das perseguições era feita na natureza e terrenos desnivelados.
Então você já consegue imaginar que o carro tentando perseguir os emus ficavam pulando, chacoalhando e quase caindo. E quando você junta isso com o fato de que as metralhadoras de antigamente eram muito imprecisas, tudo que eles fizeram foi gastar mais recurso, munição, gasolina e o resto de honra que eles tinham. Tentando forçar nessa ideia estúpida, essa perseguição de desenho animado foi tão ridícula que eles só resolveram desistir quando atropelaram um emu e ele ficou preso no volante. Ah, senhora, eu não consigo dirigir. E por eles terem ficado o dia inteiro tentando tirar ele dali, a missão foi cancelada. Depois desse último dia ridículo, o governo começou a ignorar as ligações dos fazendeiros, assim como se recusar a fazer qualquer tipo de pronunciamento para as mídias de informação. Finalmente aceitando sua derrota, o governo, trancado no seu quartinho da vergonha, criou uma recompensa pela cabeça de emus. E só assim, depois de muito tempo, conseguiram ter algum tipo de controle da situação. Nos dias atuais, os emus estão protegidos pela lei e não correm nenhum risco de extinção. Mas é engraçado pensar que chegamos até o topo da cadeia alimentar pra perder pra um bando de pássaro que o cérebro deles é do tamanho de uma noz. E essa foi uma das maiores derrotas da humanidade. Bom trabalho, emus.